Se eu hoje me mudar para uma casa de 5 milhões de reais, eu vou mudar para uma casa muito boa. Se eu hoje sair da minha casa e começar a morar numa casa de 5 milhões de reais, eu subi de status. Mas se o rei da Inglaterra vier morar numa casa de 5 milhões de reais, ele desceu de patamar. Tudo é uma questão de perspectiva. Compreende? Para quem só anda de HB20, conseguir um Corolla 0 km, subiu de parâmetro. Mas para quem está acostumado a dirigir um Porsche, dirigir um Corolla, desceu de parâmetro. Eu que estou nesse corpo humano sujeito a um monte de coisa, receber um corpo glorioso na ressurreição, é muito bom, é glória para mim. Mas para aquele que, segundo o apóstolo Paulo, vivia na forma de Deus, agora passar a habitar num corpo humano, ele desceu. Por amor a mim e a você. Ele é o Cordeiro. Então não existe nenhuma dor que Jesus não tenha enfrentado. A dor que você está passando nesse momento, ele sofreu. Então olha para mim. Eu entendo a sua lágrima, eu entendo a sua disposição, mas entenda uma coisa. Se você acreditar em Deus, tudo o que você está passando de ruim vai passar. E o que é bom é apenas uma degustação. A história não acabou. Confie em Deus. Nós não lemos o livro todo ainda. Nós lemos uma parte. Se você está lendo uma biografia e você ainda está aqui, não tire conclusões nessa página. Deixe chegar no epílogo. Deixe chegar no epílogo. Confie em Deus. Sabe, nós vivemos num mundo cruel. E as dificuldades são muito grandes. Como eu estava dizendo para vocês, a gente vive num mundo muito cruel, né? As dificuldades são uma realidade viva, presente. E nenhum filho de Deus, independente do seu nível de comunhão com o Pai, da sua escolaridade, da sua religião, ninguém passa ileso diante de tanta maldade. E a história de Jó, que eu acabei de apresentar aqui, ela é a prova viva de que mesmo experimentando o pior que o inimigo de Deus pode fazer na nossa vida, ainda assim é possível permanecer fiel. Jó não é uma utopia. Então, nosso objetivo, nesse caso, nem sempre deve ser encontrar o sentido racional, como se fosse uma relação de causa e efeito para as coisas ruins que acontecem em nossa vida. O que nós precisamos ter em mente é que, mesmo sendo cristãos, procurando a Deus, devemos entender que, como Jó, eu e você, nós estamos no centro de uma guerra espiritual, um conflito cósmico entre o bem e o mal que não tem tréguas, e os dois lados querem você. É uma guerra espiritual. E tudo o que Jesus sofreu quando ele viveu entre nós, quando ele se entregou por nós na cruz do Calvário, foi para nos levar a uma certeza de segurança eterna e de esperança. Você percebeu o que eu estou falando? Note que a Bíblia ela é muito coerente e honesta. A Bíblia não tenta mascarar os problemas ou nos iludir com promessas vazias, frases de efeito. Mesmo fora da história de Jó, eu posso encontrar facilmente um monte de passagens que me alertam que nesse mundo eu viveria por problemas, eu passaria pelo vale da sombra da morte, eu viveria aflições. Mas a mensagem não termina aí. O que nos permite acordar dia após dia é a certeza que Jesus venceu na cruz do Calvário, ele venceu o mundo e em breve ele voltará para nos buscar e trará em sua companhia aqueles que a morte tirou do nosso meio. Estudar a Bíblia é sem dúvida alguma uma forma de buscar consolo, força e esperança para enfrentar essas dificuldades. Agora, manter a fé em Deus não vai nos blindar de transtornos, de problemas que podem afetar até as emoções daquele crente mais fiel e dedicado. Até aquele que é estudante da Palavra de Deus também receberá momentos de embate emocional. Então, entenda bem o que eu estou dizendo para você.
O Jó da Bíblia experimentou uma angústia profunda e, ao contrário dos seus supostos amigos ou do que eles queriam sugerir, todo aquele sofrimento não estava acontecendo na vida de Jó por causa de falta de Deus. Infelizmente, algo semelhante pode acontecer em nossa sociedade hoje, quando uma pessoa, por exemplo, entra em depressão, quando alguém é diagnosticado com transtorno de ansiedade, com burnout ou outra condição de saúde mental. E isso, às vezes, não depende da fidelidade dessa pessoa ou devoção a Deus. Nós não podemos ser agora juízes uns dos outros ou advogados de Deus para ficar colocando sentença nas costas das pessoas. Temos que amá-las, orar por elas, abrir a Bíblia, consolá-las. Muitos de vocês já sabem, mas eu acho importante pontuar que eu mesmo já passei anos difíceis em minha vida. De depressão, de fundo do poço. Eu precisei procurar tratamento adequado para recuperar o controle dos meus pensamentos, para conseguir seguir a vida, dedicar as minhas responsabilidades e tarefas. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus também pode te levar. Agora ouça com atenção. Você já teve a sensação de que a sua oração nem passou do teto? Isso já aconteceu comigo. Você já fez orações com lágrimas, noites em claro, e ainda assim o silêncio de Deus pareceu uma faca no seu pescoço assim? Jó também viveu por isso. E talvez como Jó, você já tenha sido cercado de pessoas bem intencionadas que, sem compreender a sua dor, o contexto maior por detrás de tudo isso, lançaram palavras que mais feriram você do que consolaram o seu sentimento. E quando o sentimento bate a porta, aí surge aquela pergunta angustiante, né? Se Deus é justo mesmo, se Ele me ama, por que está acontecendo comigo? Eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Essa é uma das maiores tensões da vida cristã. E o livro de Jó, como eu falei, não foge a essa problemática. Pelo contrário, Jó convida você a enfrentar com coragem, reverência e disposição essa pergunta sobre o sofrimento. E estudar essa história é mais do que compreender um momento de dor aqui ou outro ali. É descobrir que Deus não desperdiça nenhuma lágrima que é derramada. E muitas vezes o que parece ser o fim pode ser, na verdade, o início de uma grande transformação. Pelo menos foi assim comigo.